Vamos lá, pessoal, para mais um boletim informativo aqui do nosso canal. E atendendo a vários pedidos, sem spoiler, já dando início aqui às informações. Tem muita coisa grave, muita coisa importantíssima para trazer a partir de agora nesse boletim para todos vocês, gente, tá? Rapidamente, claro, só não esqueça de se inscrever aqui embaixo do canal, porque eu estou percebendo que tem muita gente que está sempre me acompanhando, está sempre me assistindo, está sempre passando por aqui, prestigiando o nosso canal. E até mesmo para você que caiu de paraquedas, né? Está aqui pela primeira vez aqui no nosso canal, seja muito bem-vindo. Convido todos vocês, sem exceção, todos vocês a se inscreverem no canal, fazer parte aqui da nossa família, porque afinal de contas, um cidadão bem informado jamais será escravizado. Esse é o lema aqui do nosso canal. Então, se inscreva aqui embaixo no canal, ative o sininho das notificações e compartilhem o vídeo o máximo possível que vocês puderem, gente, tá? E deixa eu trazer logo de início para vocês um vídeo que possivelmente eles vão tirar do ar, gente, tá? As denúncias que o Paulo Figueiredo acabou de fazer aqui nesse vídeo contra o Lula e contra ministros do STF, possivelmente, principalmente agora, como é um ano eleitoral, possivelmente, tá, gente, tá? Eles vão tirar esse vídeo do ar. Então, assista enquanto é tempo. Assista enquanto o sistema não tira esse vídeo do ar, porque realmente é estarrecedor o que o Paulo Figueiredo acabou de explodir aqui agora nesse vídeo. Mas assistam com muita atenção, que vocês vão entender por que é muito pior do que a gente imaginava. Vejam só. Quem se propõe a combater o tráfico acaba sempre perseguido. Quem foi o presidente que mais apreendeu drogas no Brasil? Responda no chat. Vou facilitar para vocês. Jair Messias Bolsonaro. Onde está Jair Messias Bolsonaro? Preso. Quem foi o ministro da Justiça que mais apreendeu drogas na história do Brasil? Vou responder para vocês. Anderson Torres. Onde se encontra Anderson Torres nesse momento? Preso. Na ausência da atuação da Polícia Federal, quem se tornou protagonista na apreensão de drogas no governo Bolsonaro? A PRF. Quem era o diretor? Silvinei Vasquez. Onde está Silvinei Vasquez? Preso. No Rio de Janeiro, quem comandou a intervenção que combateu o tráfico de drogas e conseguiu moralizar os índices de violência no Rio de Janeiro pela primeira vez em anos? Quem foi? General Braga Neto. Onde encontra-se General Braga Neto? Preso. Os juízes e promotores, os raros que não se juntam ao tráfico de drogas e que combatem o tráfico, olha, tem uma vida, assim, tão curta quanto a de um ayatollah iraniano. E aí vem a pergunta, por que o Estado brasileiro não lida com esse problema? Olha, eu já falei aqui extensamente no programa, vivo falando sobre a ligação do PT, o Partido dos Traficantes, com o tráfico de drogas. Mas não é só o PT, e o PCC hoje está formando juízes, formando advogados, formando promotores. Agora, hoje ou ontem, a Polícia Federal cumpriu 4 mandados de prisão preventiva contra as polícias civis e delegados no Rio de Janeiro. Delegado federal, inclusive, por receber propina de facção criminosa. Em São Paulo, no início do ano, uma delegada foi presa por suspeita de envolvimento com o PCC. No Brasil existem hoje algo como 61 milhões de pessoas vivendo em territórios dominados pelo crime organizado. Colocando isso em perspectiva, o que eu quero dizer? É isso mesmo, 61 milhões de brasileiros, alguma coisa como 25% da população, vivem sob domínio, controle do tráfico. Colocando isso em perspectiva, o que eu quero dizer é que a população brasileira vive realmente debaixo do crime. Nesses lugares não existe respeito a absolutamente nada que não seja o crime, a facção criminosa e as suas autoridades. Diante disso, por definição, você pode afirmar que o Brasil não é um país soberano. Por definição, afinal, o Estado não detém o controle do próprio território. Quando a gente está falando de PCC, a gente está falando de uma organização criminosa que controlava pelo menos 40 fundos de investimentos no Brasil, com patrimônio de mais de 30 bilhões de reais. Esses fundos tinham investimentos portuários, donos de portos, donos de usinas de produção de álcool, mais de 1.600 de caminhões de transporte de combustível, 6 fazendas no interior de São Paulo. As Américas são a fonte de grande parte da produção do mundo. Essas drogas são, sim, escoadas para o Brasil e o seu dinheiro é lavado no Brasil. E por que nós sabemos tão pouco sobre isso? Ora, nós não sabemos quase sobre isso porque não é prioridade do Brasil resolver esse problema. Pelo contrário. Gente, essa informação que o Paulo Figueiredo aqui acabou de revelar, inclusive algumas delas eu confesso para vocês que eu não sabia, é simplesmente estarrecedor, porque aquelas pessoas que mais combateram o crime organizado, onde elas estão
hoje, gente, tá? Vocês já pararam para pensar, pararam para analisar o quanto o sistema é forte aqui no Brasil? Onde essas pessoas que mais combateram a criminalidade, o crime organizado, o PCC, Comando Vermelho, essa corja que destrói o Brasil, onde essas pessoas que mais combateram estão hoje? Bolsonaro, em prisão domiciliar, preso. Silvinei Vasquez, preso. Anderson Torres, preso. Deu para vocês entenderem, gente, tá? Com que eles estão lidando, com a gravidade da situação, com quem eles estão lidando principalmente. O sistema, gente, tá? Realmente é muito forte. E aqui, gente, eu só me lembro daquela frase do Bolsonaro naquela manifestação. Me deem 50% do Congresso Nacional e eu mudo o destino do Brasil. Esse é o grande problema, gente, para o sistema. O grande problema para o sistema hoje chama-se Jair Messias Bolsonaro. Eu até me lembrei daquela matéria do portal de notícias Metrópolis, né, revelando que, tentaram matar Bolsonaro politicamente. Não conseguiram. Ele ressurgiu das cinzas através de Flávio Bolsonaro e hoje se tornou, né, Flávio Bolsonaro, que está conquistando aí não só o eleitorado do próprio Bolsonaro, mas também está conquistando aquele eleitor indeciso, que vai ser o divisor de águas, vai ser a mudança que o Brasil tanto procura. E tudo isso vai acontecer mesmo preso, mesmo humilhado, mesmo preso injustamente, julgado injustamente. Bolsonaro vai mudar o destino do Brasil, mesmo preso, gente, tá? Deu para vocês entenderem o que é o sistema? Esse vídeo aqui ficou muito claro, gente. Assistam, tá? Voltam novamente, assistam novamente, que muito provavelmente eles vão tentar derrubar esse vídeo. Muito possivelmente esse vídeo aqui nos próximos dias não vai mais estar no ar. Porque é um vídeo que expôs as entranhas do sistema. Expôs a verdadeira podridão do sistema. Muito grave, muito grave. Vamos lá, gente. E agora, hein? O maior advogado do Brasil, a casa caiu, gente, tá? A casa caiu para o maior advogado, para o advogado mais poderoso do Brasil. É exatamente aquele Nelson Williams, gente, tá? Que tá envolvido até o pescoço no escândalo da roubalheira e da fraude dos velhinhos do INSS. Por que que a casa caiu? Assistam esse vídeo que vocês vão entender o desespero do advogado mais poderoso do Brasil. O mal por si só, ele se destrói, né, gente, tá? Vocês vão entender. Este é Nelson Williams, que ostentava uma vida luxuosa nas redes sociais, sempre levando seus filhos para o colégio ou para algum outro lugar dentro da sua Escalade, gostava de mostrar aos funcionários a quantidade de seguranças, ia com McLaren comer pastel na feira com seu filho, que até então muita gente sempre acreditou que foi às custas do próprio trabalho. Escritório de advocacia, atendendo gente importante, óbvio que ganha muito dinheiro, mas que a CPMI do INSS trouxe informações importantes de que este homem, sua esposa e o escritório de advocacia de uma forma geral estava envolvido na fraude contra os aposentados, os mais vulneráveis, aqueles que não podem se defender. E agora, como acabou a CPMI, na conclusão está o nome dele, da esposa e de tantos outros. CPMI do INSS pede indiciamento de Nelson Williams e Anne Williams por fraude do INSS. O que o brasileiro quer é não que somente eles paguem pelo crime, mas que ressarçam os aposentados. Aqueles que tiveram por anos dinheiro descontado de suas contas, que mal conseguiam cobrir os custos de vida, muitos precisando de exames, de remédios, de medicamentos, mas que estes homens, que ostentavam helicópteros, aviões, jatos particulares, utilizavam dos velhinhos para ostentar uma vida de luxo nas redes sociais. Bom dia, gente. Esse aqui, gente, é o advogado ostentação, gente. Eu nunca vi um advogado ostentar tanto quanto esse advogado que está aqui do seu lado, gente, mas vários vídeos. Sem querer, na minha timeline, teve uma época, na época que explodiu o escândalo da roubalheira do INSS, quando foi envolvido o nome dele, só dava esse homem mostrando aquele monte de funcionários, seguranças,
carros, gente, tá? Vários carros de luxos, um mais caro que o outro. Relógios, gente, tá? Um relógio desse homem daria para comprar uma casa para família carente, daria para comprar apartamento. Gente, a adega de vinhos desse homem, quando ele descia ali mostrando aquele monte de bebidas. Gente, só a adega desse homem dava para construir, assim, centenas de casinhas para as famílias populares. E muita gente ficava se questionando. Inclusive, saiu na imprensa, gente, que ele comprou uma casa no fundo da casa dele para fazer um quintal, para fazer um... Gente, meu Deus do céu, quem que compra uma casa luxuosa para fazer de quintal, gente? Foi o que esse advogado aqui fez. E muita gente ficava se perguntando, gente, mas de onde que vem tanto dinheiro assim? Relógios luxuosos, carros caríssimos, mansão então, iates. Gente, as festas que ele fazia em iates. É chato. Gente, meu Deus, da onde que vinha tanto dinheiro? Explodiu no INSS, gente. Então, assim, deu para vocês entenderem, gente, que quando vocês verem muita ostentação, muito dinheiro, muito luxo, tem que se investigar, porque, e segundo, né, as apurações, pode ter saído de contas de velhinhos do INSS, segundo as investigações que estão sendo aí apuradas, gente, tá? Tem mais notícia para trazer para vocês, gente, tá? TCU, Tribunal de Contas da União, manda o MEC suspender pagamento do pé de meia às CPFs de pessoas mortas, gente. Como isso só acontece dentro de governo Lula? Porque, meu Deus do céu. Tribunal de Contas da União, gente, é o órgão responsável por fiscalizar o que o governo Lula faz com o nosso dinheiro, o dinheiro dos nossos impostos, dinheiro que é arrecadado. Afinal de contas, o que o Lula fez, né, nessa atual gestão foi socar imposto no lombo do povo brasileiro, para arrecadar. Só que o TCU vai lá e investiga, né? É a função do TCU investigar o que o Lula faz com o nosso dinheiro. E eles detectaram irregularidades. Governo Lula pagando pé de meia pra gente que nem existe mais. É estarrecedor, gente, que o Lula é capaz de fazer para se perpetuar no poder. É muita perversidade. Vejam só. Meia virou, o programa Pé de Meia virou mais um foco de vigarice, mais um foco de oportunismo. A meia tá furada. Eu nunca fui a favor desse programa. Não vou dar dinheiro para aluno vagabundo. Sob o tempo que aluno vagabundo se consertava de outro jeito. O Tribunal de Contas da União alertou que mais de 2.000 CPFs falsos, gente que morreu, enfim, estavam recebendo o Pé de Meia, que é aquele programa do governo que dá recurso para aluno ficar na sala de aula. Agora o Tribunal de Contas da União está dizendo que à medida que estão aprofundando as investigações, o buraco pode ser bem mais embaixo. Só que assim, esse programa Pé de Meia, ele é administrado pelos municípios. Então, a fiscalização, ela tem que partir dos municípios. O governo só paga, que nem o Bolsa Família. O Bolsa Família é gerido pelos municípios. E ali, quando recebe a validação, é pago. É uma tese do governo. O governo tem uma visão de que tem que dar dinheiro. O que está se pedindo é fiscalização. Esses 2.000 e poucos CPFs que inicialmente foram identificados eram apenas de pessoas que já tinham morrido. E algumas pessoas com mais de 60 anos. Então, realmente era um golpe que vinha sendo utilizado. Até agora o governo não respondeu, mas acho que o Ministério da Justiça acho que vai entrar em campo, alguém vai entrar em campo para resolver esse problema. Mais uma vez, um estelionato que se pratica com dinheiro público. Me parece que deveria haver aí um controle mais rígido sobre esses programas sociais para evitar exatamente esse tipo de coisa. Se a intenção é boa, a execução muitas vezes pode trazer consequências como essa. O programa... É isso aí, gente, tá? É o governo Lula ineficiente, incompetente, que não fiscaliza realmente se as pessoas que realmente estão recebendo, se elas realmente precisam, ou se é mesmo se estão vivas, né? É uma... Gente, meu Deus do céu, é muita incompetência. É a palavra que define o Lula. Incompetente, gente, tá? Um incompetente que só escolhe pessoas competentes para gerir o nosso sofrido dinheiro, gente, porque o que a gente trabalha para pagar imposto nesse país. O Brasil hoje é o país que paga o maior imposto do mundo, graças à ganância do Lula, do Tachad, que só quer arrecadar para poder torrar e gastar cada vez mais e enfiar o nosso dinheiro nisso aqui.
em pessoas que nem sequer estão mais aqui. É estarrecedor, gente, tá? É Lula da Silva. E agora trago notícias terríveis para Lula da Silva. Recentemente, o que o Lula mais tem recebido na face dessa terra é notícia ruim, né, gente, tá? Tá aqui, mais uma informação. Lula é o mais rejeitado dos presidentes que tentaram a reeleição. Nunca antes na história da política desse país um presidente foi tão rejeitado na reeleição quanto Lula está sendo agora, gente, tá? O trem tá feio pro lado do Lula. Deu ruim pro Lula. O desempenho ruim ou péssimo do presidente Lula da Silva há 6 meses da eleição já é maior do que os índices de rejeição da população relativamente a Jair Bolsonaro. Antes da eleição de 22, além disso, é também o maior índice de rejeição para o último semestre de governo dentre todos os presidentes que tentaram a reeleição desde a redemocratização. Os dados da rejeição do Lula estão em matéria do Poder 360, conforme pesquisa realizada entre os dias 21 e 23 desse mês. Enquanto o desempenho do Lula é visto como ruim ou péssimo por 51% dos brasileiros, apenas 26% veem de outra forma, como ótimo ou bom. 4 anos atrás, quando faltava o mesmo tempo para a disputa eleitoral, o então presidente Bolsonaro aparecia com 29% da avaliação positiva e 50% negativa. O mandato do ex-presidente foi atravessado pela pandemia, né, gente? Quem não se lembra que realmente atrapalhou muito a gestão do Bolsonaro. Agora aqui, Lula, sem pandemia, sem nada, sem crise, sem nada, tá aí, rejeitado, gente. Então tá aqui. Desde a redemocratização, Bolsonaro foi o único incumbente a perder uma tentativa de reeleição. A possibilidade de disputa em um segundo mandato executivo veio em uma emenda constitucional de 97, aprovada pelo governo FHC, que acabou reeleito. Então tá aí, gente, tá? Nova pesquisa divulgada e o Lula é o mais rejeitado dos presidentes que tentaram a reeleição. O Lula acabou de conseguir mais um marco histórico, ser o presidente mais rejeitado que vai tentar uma reeleição. Eu fico imaginando, gente, tá? O Lula tendo acesso aqui a essa notícia. O homem deve estar desesperado, gente, tá? O Lula deve estar devastado com essa notícia. Falando em devastado, gente, tá? A notícia aqui não é muito boa para o ministro Alexandre de Moraes. Segundo o Deltan Dallagnol, Alexandre de Moraes manda Bolsonaro se explicar. Mas, segundo o Deltan Dallagnol, Alexandre de Moraes cometeu um grave erro. Alexandre de Moraes comete grande erro que pode custar muito caro ao pedir para o Bolsonaro se explicar. Fabiana, se explicar do quê? Ele vai explicar. Fabiana, Alexandre de Moraes pode se complicar no quê? Que erro que o Moraes pode ter cometido aqui nessa decisão que pode custar muito caro? Tem que assistir até o finalzinho para entender, gente, tá? É bombástico. Alexandre de Moraes deu 24 horas para a defesa do Bolsonaro explicar uma fala do Eduardo Bolsonaro lá no CPAC nos Estados Unidos, aquele grande congresso conservador. Mas Moraes cometeu um grande erro, gravíssimo, que eu vou te mostrar agora. O ministro determinou que a defesa explique isto aqui, ó. Uma postagem em que o filho Eduardo Bolsonaro afirma estar gravando um vídeo para mostrar ao pai, gravando um vídeo e mostrando ao pai, preso em regime domiciliar. O problema, essa decisão do ministro Alexandre de Moraes questionando isso aqui, tem 4 erros graves que revelam a inconsistência jurídica, a perseguição, a parcialidade. Vamos lá. Primeiro, vamos ao que Eduardo disse exatamente aqui, segundo a matéria do G1. Ó. Eduardo disse: "Vocês sabem por que estou gravando esse vídeo? Porque estou mostrando ele ao meu pai. E vou provar a todo mundo no Brasil que você não pode calar um movimento prendendo de forma injusta o líder desse movimento." Erro número 1. Eduardo Bolsonaro não é Jair Bolsonaro. Eduardo Bolsonaro é um terceiro em relação a Jair. O Jair Bolsonaro está em prisão domiciliar, mas ele não responde juridicamente por atos de terceiros como Eduardo. Eduardo é uma pessoa autônoma, está nos Estados Unidos.
Jair Bolsonaro não tem controle sobre o que o filho fala ou faz. Querer responsabilizar o pai, o Bolsonaro, pela falha do Eduardo, inverte a lógica jurídica básica da responsabilidade pessoal. Gente, isso é tão óbvio que não precisa estar escrito em lugar nenhum. Mas tá lá, naquele livrinho lá que o Moraes despreza, chamado de Constituição. Erro número 2. Moraes tomou essa decisão aí de ofício, ou seja, por iniciativa própria. Não há indicação nos autos que a Polícia Federal ou a Procuradoria-Geral da República pediram esse esclarecimento. O juiz então está agindo aí como acusador, como quem viola o sistema acusatório brasileiro, em que quem acusa é o Ministério Público, não o juiz. Erro número 3, que é agora o mais grave. Moraes interpretou completamente errado a fala do Eduardo. O ministro está agindo como se Eduardo estivesse fazendo uma live ao vivo com o Bolsonaro. Mas não! Olha o que o Eduardo disse, ó. Eu estou gravando esse vídeo, esse é o momento presente. Aí vem o futuro. Estou mostrando ao meu pai. O que ele quer dizer aí, evidentemente, não precisa ter mais do que 2 neurônios para entender. Não é que ele está transmitindo ao vivo a fala para o Bolsonaro, não. Ele está gravando e ele vai mostrar, quer que isso seja mostrado, futuro, para mostrar depois ao pai. Não tem como gravar e o cara tá olhando ao mesmo tempo. Não é transmissão ao vivo, não é uma videochamada, é uma gravação que vai ser exibida posteriormente. Então não existe aí uma violação da proibição do Bolsonaro se comunicar. Isso é evidente. Erro número 4. A decisão do Moraes diz o seguinte: diz que o Bolsonaro está proibido de usar o celular, telefone ou qualquer outro meio de comunicação externa, diretamente ou por intermédio de terceiros. E que está proibido de usar redes sociais diretamente ou por intermédio de terceiros. Mas, gente, assistir a um vídeo que alguém mostra não é usar o celular, usar a rede social no sentido do telefone, da função básica a que faz menção aqui o celular, que é de você se comunicar. Não é. Ver, assistir não é usar. Se fosse, o Bolsonaro estaria proibido de assistir televisão, que também transmite conteúdo de redes sociais. Do ponto de vista técnico-jurídico, essa decisão aqui, gente, é juridicamente muito frágil. Ela responsabiliza alguém por ato de terceiro, ela foi tomada de ofício sem provocação, ela interpretou errada a fala, confundindo gravação presente com a futura mostra, exibição para o pai, confundiu gravação com transmissão ao vivo e equipara ainda você assistir passivamente ao vídeo com você usar ativamente rede social, se comunicar com outra pessoa. Mas é claro, fica aí aguardando que é claro que o Gilmar Mendes vai surgir agora, como ele surgiu na semana passada, quando ele criticou a CPMI do INSS, ele vai surgir para criticar. Que absurdo que o Ministério Público não foi ouvido, é essencial ouvir a PGR. Que tudo isso muito absurdo, violação da lei, violação da Constituição, violação do princípio da personalidade e da pena, violação de tudo mais. Claro, espera aí que Gilmar Mendes já vai aparecer para criticar Alexandre de Moraes. Espera sentado. Tem que esperar sentado mesmo. Vocês acham mesmo que o ministro Gilmar Mendes, gente, vai ensinar para o Alexandre de Moraes o que é ser um juiz de verdade? O que é a lei? Dar uma aula de direito para o ministro Alexandre de Moraes? Não. No que tange a oposição a Bolsonaro ou algum ministro, né? Tipo, por exemplo, o André Mendonça, aí sim, aí o decano, né, o Gilmar Mendes vai lá e fala, olha, não pode, mas Moraes pode, né? Moraes pode tudo. E se não pode, ele faz poder. É interessante. E agora, gente, deixa eu trazer essa informação aqui para vocês. Muito interessante. Daqui a pouco, gente, tá? Uma notícia urgentíssima sobre Jair Messias Bolsonaro. Michele Bolsonaro acabou de se pronunciar sobre essa questão. Vou trazer aqui daqui a pouco para vocês, mas antes, deixa eu trazer aqui uma situação inusitada que aconteceu ontem na Globo. Vejam só isso aqui, prestem atenção. Vorcaro é alvo de deboche. O Vorcaro virou alvo de chacota no palco do Luciano Huck. Sim, gente, vocês acreditam? Só que teve uma pessoa lá no palco que não gostou de ver o Vorcaro sendo debochado, sendo alvo de deboche.
O próprio Luciano Huck. Próprio Luciano Huck, que recentemente foi citado nas conversas do próprio Daniel Vorcaro. Por que será que o Luciano Huck ficou revoltado, né, ao assistir o Vorcaro sendo debochado lá no seu palco na Globo? Vocês vão entender, gente, calma. Os melhores do ano, tradicional premiação exibida no Domingão do Huck, neste último domingo, sob o comando de Luciano Huck, né? A cerimônia reúne grandes nomes da televisão brasileira para eles, né? Tá aí. Na abertura, o humorista Paulo Vieira, né, convidado pelo apresentador, citou o caso do banqueiro Daniel Vorcaro. Na verdade, não citou, ele fez uma chacota, fez piada com o Daniel Vorcaro. E o Luciano Huck não gostou, não. Esse ano, o Paulo Vieira diz o seguinte, abre aspas, esse ano prometi que não ia falar nada polêmico. Não vou mexer com gente grande. Um humor tranquilo. Mas e o Daniel Vorcaro, hein? Que maravilha, né? Para quem não entendeu ainda, né, o Vorcaro, fiz até um PowerPoint. Brincadeira, não fiz PowerPoint, tá? Só mesmo o Brasil para produzir um mafioso que fala momolada, o tipo peleleca, né, gente? Disse Paulo Vieira em seguida. E em seguida, Luciano Huck respondeu: quero lembrar que estamos ao vivo, não tem edição. Após o Paulo Vieira debochar do Daniel Vorcaro, o Luciano Huck parece que entrou meio que num desespero. Lembrando que estamos ao vivo, tá? Isso aqui não é programa editado, então tome cuidado com o que vocês falam. Né, Daniel Vorcaro. Agora, por que será que o Luciano Huck ficou incomodado, né, com o deboche do Paulo Vieira? Será que o motivo é isso aqui, gente? Será que o motivo é esse? Deixa eu arrumar aqui para ficar melhor para vocês visualizarem. Será que é isso aqui o motivo do desespero? Mensagens de Vorcaro cita jantar com Luciano Huck. Ou seja, a merda tá ali. Quanto menos mexe, menos fede, né? Eu acho que pro Luciano Huck foi mais ou menos dessa forma, né? Vamos mexer não, senão esse trem vai voltar a feder. Ou seja, recentemente eu, né, parei nas manchetes aí dos jornais no Brasil, porque o Daniel Vorcaro citou meu nome aí nas manchetes, e agora eu não tô querendo voltar aí pras manchetes. Paulo Vieira fica calado, fica caladinho, porque senão pode sobrar aqui para mim, Luciano Huck, que foi citado pelo próprio Daniel Vorcaro. Ou seja, visivelmente constrangido e incomodado, o Luciano Huck só faltou se ajoelhar perante ali o Paulo Vieira e falar: pelo amor de Deus, não toca nesse nome Daniel Vorcaro aqui dentro desse programa, porque eu fui citado. Foi basicamente quase, só faltou acontecer isso, gente. Só faltou o Luciano Huck chorar, pedir socorro. Pelo amor de Deus, esquece esse nome. Master, esquece, não toca nesse nome, não toca. Que desespero, gente. Que desespero. Vamos lá, porque tem mais, gente. Agora, Michele Bolsonaro traz uma informação muito importante sobre Jair Messias Bolsonaro. Tá aqui na tela para você, saiu na Veja, gente, tá? Michele Bolsonaro nega que Eduardo Bolsonaro tenha enviado vídeo a Bolsonaro. Ou seja, a própria Michele Bolsonaro se antecipando para proteger o Bolsonaro, que pode voltar para a prisão em regime fechado por causa das doideiras, né, do ministro Alexandre de Moraes. Tá aqui, gente, tá? A ex-primeira-dama Michele Bolsonaro negou nesta segunda-feira 30 que o ex-presidente Jair Bolsonaro tenha recebido qualquer vídeo do ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro, tá? Em uma publicação no último sábado, 28, Eduardo afirmou estar gravando, né, um vídeo para mostrar ao pai. Bolsonaro, no entanto, cumpre prisão domiciliar e uma das medidas impostas é não ter acesso a aparelhos celulares. Nas redes do PL Mulher, no qual Michele é presidente, a legenda afirma desconhecer o contexto e a motivação das falas de Eduardo e diz que houve uma interpretação equivocada por parte da imprensa e de autoridades. Em relação ao vídeo que ele parece ter produzido, esclarecendo o seguinte: nenhum arquivo foi encaminhado pelo deputado para Michele Bolsonaro, afirma em nota o PL Mulher. Ou seja, então, nenhum vídeo foi mostrado para o Bolsonaro. Já se antecipando aqui a decisão do ministro Alexandre de Moraes, dando esclarecimentos. Olha, não mande de volta o Bolsonaro para a prisão, né, em regime fechado por causa desse vídeo, porque ele nunca viu esse vídeo.
tem que se antecipar, né, gente? Tá? Por incrível que pareça, se tratando de Alexandre de Moraes, onde tudo pode acontecer, a gente tem que se resguardar. E é isso que a Michelle está fazendo, tá resguardando o Bolsonaro do pior que pode acontecer, gente. E se tratando de Moraes, tudo pode acontecer. Parece que ele fica buscando uma vírgula para mandar Bolsonaro de volta para a prisão. E agora, gente, eu vou trazer um vídeo aqui agora na tela para vocês, que eu confesso para vocês o seguinte, gente, tá? Eu sou uma manteiga derretida e eu chorei muito assistindo esse vídeo. Recentemente eu trouxe para vocês a notícia de um preso político que morreu, né? Morreu na Argentina, José Éder Lisboa. 8º condenado pelo 8 de janeiro a perder a vida, gente. Só que eu já tinha trazido essa informação aqui para vocês, só que o que vocês não sabiam é da forma triste como esse homem perdeu a sua vida, gente, tá? O que esse homem sofreu antes de perder a sua vida. Eu vou trazer esse vídeo aqui na tela para vocês, gente, tá? Assistam com muita atenção. Peguem o lenço. Quando eu vi esse vídeo, eu chorei muito. Chorei muito mesmo, gente. É muito triste o que aconteceu. Muito triste o que aconteceu. O senhor Éder morreu após ser condenado a 14 anos de prisão pelo STF. Ele morreu, gente, da pior forma que um ser humano pudesse perder sua vida. Esse homem sofreu muito antes de morrer. Assistam, que aqui está o detalhe dos últimos dias desse homem. Vejam só. E nós perdemos mais um preso político. Seu José Éder Lisboa, 57 anos. Condenado em 14 anos de prisão. Um inocente que partiu para a eternidade. Longe de casa, longe da família. Estava lutando pela vida aí há mais de 2 meses. O José Éder, ele quase morreu lá na Papuda. A saúde dele ficou muito debilitada. E para não morrer na prisão entre criminosos, ele precisou se autoexilar. Ele está exilado na Argentina. E hoje, seu José Éder parte para a eternidade. Carinhosamente chamado por todos nós de gigantinho. Seu José Éder, ele foi um gigante. Ele morreu carregando a dor da injustiça, a dor de uma condenação política. Seu José Éder estava desarmado no 8 de janeiro, a todos os demais com uma garrafa de água, a bandeira, a camisa do Brasil, a bandeira do Brasil. E isso nada importou para o ministro Alexandre de Moraes. A pena dele foi 14 anos. Muitas pessoas falam, doutora, hoje as mãos de Alexandre de Moraes tem sangue de mais um preso político. Eu concordo com vocês, gente. Hoje as mãos de Alexandre de Moraes, sim, estão mais sujas de sangue do que nunca. Já são 10 presos políticos que morrem. Mas não é só a mão de Alexandre de Moraes que está suja, não. As mãos de todos aqueles políticos, todos os deputados e todos os senadores, que prometeram uma anistia que não veio, que prometeram uma dosimetria final do ano, prometeram que todos os exilados voltariam para casa, prometeram que todos os presos políticos sairiam da prisão. Todos esses estão com a mão suja de sangue. Não é só Alexandre de Moraes. Todos os parlamentares que passou Natal, passou Ano Novo e prometeram sim que seria a primeira pauta a derrubada do veto da dosimetria no início do ano. Passou Carnaval, está chegando a Páscoa e mais um preso político parte para a eternidade sem ver a justiça. Todos vocês têm a mão suja de sangue. O sangue do seu José Éder está na mão de vocês também. Não é só na mão do STF, do mão do Alexandre de Moraes. O maior sonho do seu José Éder era passar aquela ponte da Argentina para o Brasil, anistiado. Mas ele vai passar dentro de um caixão. Ele vai voltar para casa sim, mas dentro de um caixão. Vossas excelências saibam que na mão de vocês, deputados e senadores, corre o sangue de José Éder. Que Deus abençoe a família, que Deus abençoe a esposa e que Deus conforte o coração de todos os exilados. Mas o sangue de José Éder clama por justiça e nós não deixaremos isso impune. Muito triste. Meu Deus, gente, quando eu assisti esse vídeo aqui pela primeira vez, eu não consegui, gente, tá? Eu sou uma manteiga derretida. Que tristeza, gente, que esse homem sofreu. O que esse homem sofreu, gente, em pensar que você vê aí bandidos, criminosos da mais alta periculosidade, livre, leve e solto. Para Alexandre de Moraes, esse aqui é um homem muito perigoso. É triste, gente, tá? Muito, muito triste. Nesse boletim eu vou ficando por aqui.